Muito bom dia, meus amigos. Nesta manhã estamos de volta mais uma vez, aqui através do canal do YouTube, trazendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nesta manhã, queremos agradecer ao nosso Deus pela uma noite que o Senhor nos dedicou e por mais esse dia que o Senhor nos entrega. Louvado seja Deus. Nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, temos a certeza de que Deus nos ama. Deus nos amou primeiro, louvado seja Deus. E é nesta manhã que quero falar com os ouvintes, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, aqui através do canal do YouTube. Dizer que Deus te ama, Jesus te ama, Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar vida nova, plena e conhecimento da verdade. Louvado seja Deus. Nesta manhã, quero agradecer a todos os irmãos e ouvintes da palavra de Deus que se encontra aqui através do canal do YouTube. Depois da gravação deste vídeo, iremos lançar sobre o canal, irmãos. Iremos lançar e dizer a você que você visualize, você compartilhe, para que a obra de Deus seja levada a muitas vidas que precisam de conhecimento da salvação. Porque diz a palavra de Deus que a salvação já foi comprada, já foi paga, através do sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Eita, Deus poderoso, louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, que estamos de volta para trazer a mensagem do nosso Deus, da qual Deus nos tem preparado, da qual Deus nos tem fortalecido, de que a sua palavra permanece para sempre. Louvado seja Deus. E é nesta manhã que Deus quer falar contigo. Deus quer te dar vitória, Deus quer derramar a bênção, porque Ele disse: todo o poder e toda a autoridade me foi entregue no céu e na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, nesta manhã queremos orar e também dizer aos amados irmãos que logo estaremos com novo lançamento. Irei lançar novos hinos para que vocês visualizem e compartilhem. E também os hinos que já estão conectado aqui na internet, através do YouTube. Nós temos o nosso canal, e dizer aos amados irmãos que visite lá o canal de Antônio Nonato Filho e irá encontrar os hinos. Logo, irmãos, entraremos em estudo para lançarmos novos hinos para todos vocês. Irmãos, vamos orar. Diz a palavra de Deus que a oração é a chave que abre a porta do céu, as portas do céu. E é de lá do alto que nós temos o nosso socorro bem presente diante deste mundo que precisa de conhecimento e de salvação e precisa ser liberto de tantas as coisas malignas, de tantas as coisas ruins, né, irmão? Então vamos orar, entregar tudo nas mãos e diante do santo altar do Senhor. Vamos orar, irmão. Senhor Jesus, mestre amado, neste momento entrego em tuas mãos, Senhor, este trabalho, este vídeo, para que o Senhor possa nos abençoar durante este momento em que iremos falar da tua palavra, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos e ouvintes da palavra de Deus que estão nesta manhã para nos ouvir, Senhor. Que o Senhor possa dedicar o teu Santo Espírito, possa estar na vida de cada um dos irmãos que irão visualizar e compartilhar este vídeo, Senhor. Acompanha o dia a dia, este dia, Senhor, de cada um dos irmãos, os que estão na rua, os que estão em casa, os que estão no trabalho, Senhor. Visite cada um, Senhor, dando a autoridade para eles vencer e realizar os seus afazeres, os seus negócios, Senhor. Eu não sei, Senhor, qual é a causa de cada um, mas o Senhor sabe e o Senhor conhece. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, a tua obra, a tua palavra. Eu entrego em tuas mãos a cada lar, Senhor, que o Senhor visite agora, dando a proteção divina, Senhor. Também por os que estão enfermos em casa, Senhor, acamado, eu te peço que o Senhor visite a cada um, dando ânimo, coragem para viver, enviando o anjo com o bálsamo da cura, para que eles possam ficar curados. Aquela doença, Senhor, que a medicina não pôde resolver, o Senhor envia agora um anjo com autoridade e poder para curá-lo. Senhor, desta manhã eu te agradeço por mais uma boa noite que o Senhor nos dedicou, um bom sono de tranquilidade diante do Senhor, e um bom dia que o Senhor nos entregou, Senhor. Esperando que este dia
seja de grandes realizações em nossa vida, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, nesta manhã queremos ler aqui a mensagem de Deus, porque diz a palavra de Deus que a palavra estando fechada, o livro santo estando fechado, ele é um livro, mas quando ele se abre, abrimos a palavra de Deus, é a própria boca de Deus falando conosco. E nesta manhã queremos trazer aqui a mensagem de Deus, da qual Jesus nos tem nos falado, da qual Jesus nos tem entregado o conhecimento de que ele permanece na vida daqueles que guardam os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Irmão, nesta manhã queremos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de São Lucas, no capítulo 5, do verso 1 até ao 4, que diz assim: Jesus chama os seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam levando as redes. Jesus entrou num dos barcos e de Simão o pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se começou a ensinar as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eita, Deus maravilhoso! Louvado seja quem merece toda a honra e toda a glória, a qual Jesus nos tem protegido e nos tem abençoado. E meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus nesta manhã, a simplicidade de Jesus, por onde ele andou, pregando o seu evangelho, não fez com que as pessoas olhassem a sua aparência, olhasse a sua humildade, mas que via em Jesus como o enviado de Deus, como aquele que seria a solução, aquele que trazia a renovação. E nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos relata que Jesus percorreu todo o seu ministério, ele percorreu com grande alegria. Nenhum momento Jesus reclamou. E diz a palavra de Deus nesta manhã que Jesus estava na praia do lago da Galileia e as multidões se apertavam em volta dele. Nós vemos aqui a necessidade do povo, uma nova fé, um novo ensinamento, que Jesus veio para ensinar os caminhos de Deus, as decisões em que as pessoas deveriam tomar, o rumo certo de um povo que era carente, não carente das coisas materiais, mas carente das coisas espirituais. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que grandes multidões procuravam Jesus, procurava a solução para que os seus problemas, todo tipo de problema, toda sorte de enfermidade,
agora estava ali diante de Jesus. E nós vemos que Jesus, pela sua humildade, pela sua simplicidade como Filho de Deus, como enviado de Deus, Jesus recebia todos. Jesus não fazia exceção de pessoas, pois ele não olhava a aparência. Mas Jesus sabia que todos eles tinham um espírito. Ali existia uma alma, e aquela alma estava necessitada de Deus. Aquele espírito estava carente, tanto o corpo físico como o corpo espiritual estava carente. E nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que a multidão apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Vemos aqui que o povo tinha necessidade. O povo de Deus já estava cansado de tanta humilhação, o povo de Deus estava cansado de tanta opressão, de tanto sofrimento e ser esquecido por aqueles que tinham o poder, por aqueles que estavam ali comandando as leis. E o povo vê a necessidade, vê a sua necessidade e vão até Jesus. Jesus veio como o Filho de Deus para trazer a transformação. Jesus veio para renovar e dar um sentido bem positivo na vida das pessoas, na vida da humanidade. E aquele povo, aquelas multidões, como diz a palavra de Deus, diz que apertava em volta dele para ouvir aquela mensagem vinda de Deus. Jesus não falava propriamente com a sua própria vontade, mas sim de fazer a vontade de Deus. De tudo quanto Jesus pregou, nós vemos aqui que Deus, determinado por Deus, Deus determina de que as simplicidades que ele teve também de escolher os seus companheiros, os seus companheiros de pregar a palavra de Deus. Jesus muito bem, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus, Jesus muito bem poderia ter chamado e escolhido só pessoas formadas, só pessoas que tinham o grau alto em estudo, pessoas formadas, mas não, Jesus escolheu a simplicidade, como diz a palavra de Deus, que ele as convida a cada um dos seus companheiros para levar a palavra de Deus. Como vemos que a palavra de Deus diz que ali aqueles homens pescadores, Jesus chamou de um a um para que pudesse ser os seus companheiros de evangelização. Nós vemos que a simplicidade, a humildade que nosso Mestre Jesus tem para nos determinar, para nos escolher, mas muitas vezes não queremos aceitar. Muitas vezes nós se recusamos e não queremos se chegar diante do nosso Deus, porque achamos que somos completos, já somos, não precisamos de mais nada, achamos que ali nós temos tudo. E diz a palavra de Deus que aqui no versículo 4 diz assim: quando acabou de falar Jesus, disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar.
Quer dizer, Jesus determina. Muitas vezes nós achamos que tirarmos o nosso tempo para Deus, para nós ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos os ensinamentos de Deus, nós estamos perdendo. Não, meu prezado irmão e ouvinte da palavra de Deus. Quando nós tiramos o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus, Deus falando conosco, é muito precioso. É muito precioso. Porque diz a palavra de Deus que Deus nos amou primeiro, Jesus nos amou primeiro. Deus escolheu o seu filho. Deus bem poderia ter escolhido o seu filho e colocado lá sobre a cadeira de ouro, trono de ouro. Mas não, a simplicidade de Jesus de ir para o meio do seu povo, para levar a palavra, uma nova renovação, uma nova fé, agora viria através da pessoa de Jesus. O seu ministério de anunciar, de levar a simplicidade, a humildade, e ele hoje nos ensina de que o amor permanece para sempre. Este amor que Jesus teve. Jesus poderia ter escolhido só aqueles de grandes bens, que tivesse grandes bens. Jesus bem poderia ter escolhido aquele que andasse muito bem vestido e deixado de lado aqueles que humildes. Mas não, Jesus veio para todos. Jesus prega, Jesus mostra o caminho da salvação, o caminho do arrependimento, para que aquela humanidade, aquele povo se arrependesse dos seus pecados, dos seus maus feitos, dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos. Tudo isso Jesus veio trazer vida nova, transformada pelo poder da sua palavra. Louvado seja Deus. E é nesta manhã, meu prezado irmão e ouvinte, que Deus quer falar contigo. Deus quer arrancar este coração cheio de mau pensamento, cheio de obra das trevas, cheio de premeditação maligna. Isso provém do maligno. Isso não provém de Deus. Isto traz tormento e fará com que você perda tanto o seu corpo físico, como a sua alma, como o seu mundo espiritual. Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eita, Deus poderoso, tu fala conosco, Deus, durante esta manhã. Eita, Deus maravilhoso, Senhor. Bom é te ouvir, bom é ouvir a tua voz, Senhor. Oh, meu prezado irmão e ouvinte, nós vemos tanto desmando, o desmando por falta de fé, o desmando espiritual que o mundo, que esta geração está passando por falta de fé, o inimigo se apossando de muitos corações, colocando coisas malignas, coisas das trevas, obra das trevas, e deixando as coisas do alto, e deixando as coisas de Deus de lado, como um brinquedo descartável. Eita, Deus poderoso, fala conosco, ó Deus, durante esta manhã, para que abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, para que o Senhor nos determine a paz, determine a tranquilidade e determine um amor verdadeiro que vem do Senhor. Mas nós vemos, meu prezado irmão e ouvinte, que a simplicidade de Jesus faz com que nós se chegamos a este lugar santo, ao santo altar do Senhor. Pedimos ao Senhor nesta manhã que fale conosco, que nos dê a transformação, que o Senhor nos lave com o teu sangue precioso para recebermos as nossas culpas, seja perdoada, para nós recebermos o perdão e não sejamos réu deste juízo que virá. O Senhor Jesus, como diz a palavra de Deus, que Jesus virá como um juízo, virá julgar pelas nossas ações, pelos nossos procedimentos, e ai de nós se nós não tivermos
com o nosso espírito maneiro, com o nosso espírito sem culpa, Senhor, mas ali nós iremos receber. Mas se nós tivermos com o nosso espírito pesado, com nossa consciência pesada, aí Deus irá dizer que nós seremos julgados pelo Senhor, porque somente o Senhor tem a autoridade para julgar. Louvado seja Deus. E meu prezado irmão, nesta manhã queremos falar e agradecer que vocês são os privilegiados nesta manhã, de dizer que Jesus é o de ontem, de hoje, e permanece sobre a nossa vida. E agradecer a todos vocês nesta manhã, aqui através do canal do YouTube. Logo depois da gravação desse vídeo, iremos lançar sobre o canal, pedindo a você, meu prezado irmão e ouvinte, que visualize, compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todas as pessoas, para que a obra de Deus seja levada avante, para que o Evangelho de Jesus venha ser pregado e anunciado o verdadeiro amor em que Jesus nos entregou, porque diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Amigos, irmãos e ouvintes, a paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão aqui através do canal. A paz do Senhor Jesus.